Bom, para o presente vídeo sobre a questão do exame de admissão de Química e Exisa 2018. Bom, subscreve-se ao canal, partilhe, deixe o seu like, assista o vídeo até o final. E porque estamos no período de pandemia, lave as mãos, use máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de tema. Apoie o canal, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, vamos ao essencial, necessariamente a questão do vídeo. Instrumento de decisão de admissão de Química 2018 e CISA, necessariamente. Bom, indo para a questão 15. A tabela abaixo indica valores das velocidades da reação e as correspondentes concentrações em mol por litro dos reagentes em idênticas condições. Para o processo químico representado pela equação 3x mais 2y produzindo z mais 5w, tem-se a velocidade mol por litro por minuto, concentrações de x e concentração de y. A equação de velocidade deste processo é... Bom, antes de eu prosseguir, importa-me convidar, assim que está vendo o vídeo, recordando com que subscreve-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sino de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive partilhe e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema, necessariamente só forma a solucionar a questão 15 em conformidade com a informação do problema. Em conformidade, a estequiometria da reação 3 mols de X e 2 mols de Y necessariamente é uma reação irreversível. Neste caso, a velocidade será em termos das contrações do X e do Y. Será experimentalmente determinado. Tenderia que determinar experimentalmente os coeficientes da velocidade da reação, necessariamente, em conformidade com a tabela fornecida do problema. Então, em conformidade com a informação do problema, a questão 15 tem-se 3x, 3 mols de x mais 2 mols de y, que produz necessariamente Z mais 5W, necessariamente. Então, a velocidade da reação será a constante concentração de X e concentração de Y. Porém, coeficientes estequiométricos, podendo considerar, nesse caso, D e R. Em conformidade com a informação do problema, podendo inclusive considerar velocidade 1, constante 1, concentração de x 1, concentração de y, velocidade, podendo velocidade 2, inclusive, uma vez tem 10, concentração de y, tendo que simplificar e obter o conteúdo de x. Então, terei velocidade 2 igual a constante 2, concentração de x, 2, concentração de y, 2, necessariamente. Então, neste caso, considerando constante 2 igual a constante 1. Então, neste caso, terei velocidade igual a constante 1, concentração de x 1, concentração de y 1, então velocidade 2, constante 2, concentração de y 2, nesse sentido. Então, se a constante 2 considero sendo igual a constante 1, então simplificar as constantes. Então, nesse caso, terei velocidade 1. Então, fornecida de problema são 10,
a constante 1, considerando como sendo constante 2, podendo ser, nesse sentido, ou constante 2 e sendo constante 1, uma vez que são iguais as constantes. Então, a concentração do x, 5. Então, concentração do y, 10. Então, a velocidade 2, 40. Então, constante 2, a concentração do x, 10. Concentração do y, inclusive 10. Necessariamente. Então, logo tem algo em comum. R, 10 elevado a R, 10 elevado a R. Então, constante 2, constante 2. Necessariamente. Então, nesse caso, terei velocidade 10 dividido por 40. Ela simplificar 0 em 0, terei 1 sobre 4. Então, é igual a 5 sobre 10. Isto é elevado a D. Então, terei 1 sobre 4 igual a 5 sobre 10. É o mesmo que ter 5 sobre 2 vezes 5. Necessariamente. Então, 5 simplifico. Então, terei 1 sobre 4 igual a 1 sobre 2 elevado a D. E é possível, inclusive, igualar com que seja também um meio à esquerda. Então, terei 1 sobre 2, que é do compondo 4, então é igual a 1 sobre 2 elevado a D, necessariamente. Então, que é mesmo que eu dizer 1 sobre 2, porque é 1 que tem esse numerador, então é ao quadrado, então 1 sobre 2 elevado a D. Então, logo o valor de D será igual a 2, necessariamente. D será igual a 2. Porém, outra possibilidade seria inverter a situação, sendo velocidade 2 em função da velocidade 1. Então, nesse caso, tendo a concentração do x, 2, concentração do y, 2, a concentração do x, 1, concentração do y, 1, necessariamente. Então, uma vez que as constantes são iguais, então temos que simplificar. Então, substituindo, terei velocidade 2 e 40. Então, 40 igual à concentração 2 e 10 D. Então, x também 10 elevado a R. Então, a velocidade 1, 10. Então, 5 elevado a D, 10 elevado a R, necessariamente. Então, então R simplifico. Então, terei 40 dividido por 10, 4. Então, 10 sobre 5 elevado a D. Então, nesse caso, terei 4 igual a 10 dividido por 5, então, igual a 2. Então, qual é o número que é elevado a 4? Ou seja, diria, para que seja igual a 2, inclusive. Então, teria que decompor o 4. Então, terei 2 ao quadrado igual a 2 elevado a D. Então, neste caso, D será igual a 2, inclusive. Bom, deixando ficar a ilustração, parecia que se calhar tenha ficado para trás necessariamente. Bom, indo para o y, para achar
referente ao y, então tem-se em conformidade com a tabela os valores de y, então neste caso posso, para obter o valor de x, achei o valor de x, pois os valores de y são idênticos, tendendo que simplificar-se e para obter o conteúdo de x, ou seja, o coeficiente de x. Agora, tenderei aqui a reparar onde tem-se semelhante para x para poder simplificar para o y. Então neste caso tem-se, ou seja, simplificar x e x e obter-se y. Neste caso 10, 10 igual, então usarei a velocidade 2 e 3, apenas aqui é possível. Só de forma a simplificar, tem-se valores idênticos e para obter o y. Então neste caso teria a velocidade 2 igual a constante 2, concentração de x, 2, concentração de y, 2. Então a velocidade 3, constante 3, concentração de x, 3, concentração de y, r, 3. Bom, neste caso, considerando inclusive constante 2 igual a constante 3. Então, neste caso, terei velocidade 2 igual a concentração de x, 2, concentração de y, velocidade 3, concentração de x, concentração de y, substituindo dos valores fornecidos da tabela. Então terei para a velocidade 2, 40. Então x, concentração de x, 10. Então concentração de y, 10 inclusive. Então a velocidade 3, 40. A concentração de x, 10. Então a concentração de y, 20. Necessariamente. Então tem-se algo em comum referente ao d. Então referente ao coeficiente d, ou seja, a concentração de x. Então simplificando, neste caso terei 40 dividido por 40, 1. Então 1 igual a 10 sobre 20. R. Então neste caso terei 1 igual a 10 dividido por 20, isso será, simplificando 0, 0, será 1 meio elevado a R, necessariamente. Então, logaritmizando, terei logaritmo natural de 1 igual a logaritmo natural de 1 sobre 2 elevado a R. Propriedade logarítmica, logaritmo de 1 igual a R, logaritmo natural de 1 meio. Então eu pretendo ter o R. R será igual a logaritmo natural de 1 sobre logaritmo natural de 1 meio. Bom, mas eu sei que logaritmo de 1 é igual a 0, porém logaritmo natural de 1 meio é 0,5 e não vai ser igual a 0. Então, um número em que o numerador é 0, o denominador seja diferente de 0, então significa igual a 0. Então, nesse caso seria igual a 0. Seria igual a 0. Necessariamente. Então, significa que o valor de R é igual a 0. Bom, inclusive outra possibilidade, ajustando a imagem, necessariamente. Bom, outra possibilidade, inclusive para achar o valor do R, nesse caso tendo 1 igual a 1 sobre 2 elevado a R.
Então, qual é o número que elevado a 1 vai dar 1 meio? Ou nesse caso, teremos que ter 1 meio, porém elevado a 0. 1 meio elevado a r. Pois qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então, neste caso, r é igual a 0. Bom, ajustando a imagem. Outra possibilidade seria a inversão, tendo a velocidade de 3 em função da velocidade de 2. Então, velocidade de 3, consideração de x elevado a d, consideração de y elevado a r. Então, velocidade de 2, consideração de x elevado a d, consideração de y elevado a r. Necessariamente. Então, neste caso, substituindo, teria o inverso. 40 igual a 10 elevado a d vezes 20 elevado a r. Então, 40, 10 elevado a d e 10 elevado a r. Necessariamente. Então, 40 dividido por 40 é 1. Então, neste caso, tem-se algo em comum. 10, 10. Simplifico. Então, neste caso, terei 20, ou seja, 1 com 40 dividido por 40, então igual a 20 dividido por 10. O expoente R é o mesmo. Então, 1 igual a 20 dividido por 10, 2. Então, 2 elevado a R. Então, qual é o número que é elevado, ou seja, que colocado à esquerda deve ser igual ao 2, inclusive. Então, e que elevado a um determinado valor seja igual a 1. Então, é 0. Então, nesse caso, terei 2 elevado a 0. Então, é igual a 2 elevado a R. Então, nesse caso, significa que se as bases são iguais, então R será igual a 0. R será igual a 0. Necessariamente. Bom, deixando ficar a ilustração para si, que se calhar tenha ficado para trás. Então, achei os valores de x e, ou seja, dos coeficientes do x e do y. Então, só questão de representar. Então, velocidade é igual a constante, conservação de x elevado a d, conservação de y elevado a r. Então, neste caso, a velocidade é igual a constante, consideração do x, d é o obtive necessariamente o valor numérico de coeficiente de trigonometria, aliás, o expoente de d, 2 necessariamente, 2 vezes possibilidades, 2. E o R 0. Então, o que significa com a substituição de x, substituam este expoente, vocês trigonometria d 2. Y R, então nesse caso 0. Então, neste caso, esta expressão da velocidade.
Neste caso é evidente que qualquer número elevado a zero igual a 1, mas nesse caso pretende saber os coeficientes de Cometro. Ou seja, os expoentes correspondentes. E como consegue-se verificar, não coincide inclusive com os coeficientes geométricos fornecidos da equação. Então, porque foi determinado experimentalmente. E a aplicação da lei de Goldberg-Wahrheit, que a velocidade é proporcional à constante e às respectivas concentrações, e elevados aos respectivos. Os expoentes são determinados experimentalmente. Caso de reação elementar, então, determina-se a partir exatamente dos valores dos coeficientes estequiométricos da reação. E há casos em que inclusive coincide-se com os valores dos coeficientes da reação, necessariamente, embora tendo a determinada tabela de valores experimentais. Mas nesse caso não coincide. Então, indo às alternativas do problema, a linha D, opção correta. A linha D, opção correta. E como informação adicional, ordem parcial do x é 2 para y 0. Então a ordem total será o somatório dos expoentes. Então a ordem total será 2. Bom, deixando de ficar a ilustração para si, que se calhar tenha ficado para trás. E dúvida, será prazer em respondê-los. Apoie o canal, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. E porque estamos no período de pandemia, lave as mãos, use máscara e tente seguir outras recomendações de tutela. E revisite playlists dos vídeos do canal. Forte abraço, até o próximo vídeo. Não esqueçais de deixar like se gostou e se não gostou, deixa um dislike.